Muito bem, estamos chegando com mais um bloco do nosso Mistura Fina Online, Jornal O Fato, circulando toda sexta-feira, bem cedinho, sua edição impressa nos municípios de Taquari, Itabaí, Paverama e também em Fazenda Vila Nova. O Mistura Fina Online agora recebe a defensora Simone Lisboa, que está deixando a comarca de Taquari, vai trabalhar em Montenegro. As repórteres Aline Lourenço e Alexandra Machado conversam com ela. Boa tarde. Boa tarde. Simone. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Você está deixando a nossa comarca, né? Esteve aqui por 2 anos. E como é que é o trabalho aqui em Taquari? Quais são as maiores demandas? O que chega para vocês na defensoria? Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder falar aqui nesse espaço. A Defensoria Pública ela trabalha com todas as áreas da Justiça Estadual, com demandas cíveis, criminais. O nosso maior volume na Defensoria como um todo, e aqui na Defensoria de Taquari também, é na área da saúde, com muitas ações de medicamentos, internações hospitalares, internações psiquiátricas, e também na área de família, buscando a fixação de alimentos, e também a cobrança de alimentos, nos casos em que o devedor dos alimentos não paga. Então, o nosso maior volume está aí, mas também atuamos muito em processos criminais. Todos os acusados em algum processo criminal precisam ser defendidos, e aqueles que não contratam advogado para isso, a Defensoria, então, necessariamente sempre atua na defesa deles para que não sejam julgados sem defesa. E, às vezes, as pessoas pensam, eu não sei quais os critérios também para acessar esse serviço. Poderia explicar um pouco para a gente? Sim, claro. Na área civil, que abarca, então, essas ações de medicamentos que eu falei, ações de família, ações cíveis em geral, alguma indenização, cobrança de outros tipos, enfim, qualquer tipo de demanda cível, a atuação da Defensoria Pública ela fica restrita àquelas pessoas que não podem pagar um advogado. Então, existe uma resolução da Defensoria Pública que regulamenta isso e estipula, então, que a Defensoria atua naqueles processos em que a renda familiar da pessoa não ultrapasse 3 salários mínimos. Então, aqueles cuja renda familiar, ou seja, considera a renda de todos que integram a família, não pode ultrapassar 3 salários mínimos. E também essa pessoa não pode ter um patrimônio que ultrapasse 300 salários mínimos, excetuado daí a moradia da pessoa, onde a pessoa reside. Esses critérios eles são necessários, principalmente porque a busca pela Defensoria Pública é cada vez maior e a gente, infelizmente, tem um limite do que a gente consegue atender. Apenas a título de exemplo, no ano passado, a Defensoria prestou no Estado 1 milhão de atendimentos. Então, a gente precisa ter limitações e também porque o objetivo não é concorrer com a advocacia. Os advogados têm uma função essencial e que deve ser exercida, e a defensoria fica, então, restrita aos casos em que a pessoa não pode pagar um advogado. Na parte criminal, se a pessoa, na verdade, é sempre juridicamente vulnerável, porque ela está sendo acusada de um crime. Então, ainda que ela tenha recursos, caso ela não contrate um advogado, a defensoria vai atuar, justamente pelo que eu falei antes, que ninguém pode ser, então, condenado, acusado, enfim, sem que haja uma defesa no processo. Muitas vezes as pessoas pensam que o defensor público, por ser gratuito, ele vai perder para um advogado, né? Tem essa ideia. E pela sua atuação aqui no município não é isso que a gente vê, né? Você conseguiu êxito em bastante processos, inclusive recentemente num júri popular, em que a gente acompanhou e noticiou como é combater esse mito assim da profissão diariamente, né? Infelizmente, pode ser que realmente algumas pessoas tenham essa ideia, porque o número que a gente atende ali certamente sempre vai superar os números que um advogado atende. A gente presta semanalmente mais de 100 atendimentos. A gente recebe em carga mais de 100 processos por semana para analisar. Nossa. Então, a gente lida com um volume alto. Mas os defensores públicos são profissionais muito qualificados que passam por um concurso público muito rigoroso. Então, realmente, é feita uma seleção bem rigorosa para esses profissionais. Nós também temos servidores públicos que também passam por um processo seletivo rigoroso. E todos os defensores públicos são pessoas sempre muito comprometidas com o seu trabalho. A gente sempre faz além do nosso alcance para conseguir desempenhar o bom trabalho. Então, realmente,
nós não perdemos prazos, nós temos muito cuidado para não perder prazos, para fazer sempre uma boa defesa. Um plenário, a gente sempre cuida para se preparar, para poder chegar naquele momento e fazer a melhor defesa possível. Então, nós levamos nosso trabalho muito a sério e nos esforçamos realmente bastante para conseguir, apesar da demanda, oferecer uma assistência jurídica de qualidade. Essa demanda em Taquari, ela é comum, semelhante de outros municípios ou não? Esse volume de 100 atendimentos semanais? É que algumas comarcas têm mais defensores do que Taquari. Aqui é só uma defensoria, apenas um defensor atende a comarca, apesar de serem 2 varas judiciais. A defensoria acaba sempre lidando trabalhando normalmente em defasagem em relação ao número de juízes e promotores. Então, aqui, por exemplo, são 2 varas e só um defensor. E normalmente é assim. Então, Montenegro, para onde eu vou, também tem 2 varas criminais, 2 varas cíveis, mas são 3 defensores. A gente sempre acaba trabalhando com um número menor. Então, cada defensor normalmente trabalha assim com um volume alto. É difícil, realmente, alguma defensoria que tenha uma carga pequena, um volume de atendimentos pequeno. Então, quanto maior a comarca, vai ter mais defensores, mas normalmente a gente sempre trabalha com números bem elevados, assim. No ano passado foi inaugurado, falando em estrutura, né, foi inaugurada uma sede mais ampla para melhor acomodar as pessoas. E eu também queria saber recursos humanos, o que vocês contam para atender essa demanda. Sim, aqui na cidade, nós contamos, além de um defensor, tem um analista, que auxilia o defensor, um técnico, que também auxilia, principalmente na parte administrativa e de recepção das pessoas que buscam o nosso atendimento. E nós contamos com 5 estagiários, sendo que 2 deles são da defensoria e 3 são cedidos pelos municípios. Os municípios, sabedores dessa carência de recursos da defensoria, cederam, então, para a defensoria, sendo 2 de Itabaí e 1 de Taquari. E esses estagiários, então, nos auxiliam muito, muito fortemente. Toda a nossa equipe é composta por pessoas muito leais e muito dedicadas. Em outras defensorias, a defensoria, às vezes, conta até com... Aqui, estamos bem estruturados em termos de pessoal perto de outras defensorias. Porque em Montenegro, por exemplo, são 3 defensorias, mas tem apenas um analista também, um técnico e 2 estagiários por defensoria. Normalmente, a gente não conta com um assessor por defensor, como acontece em outras carreiras. Nas defensorias maiores, normalmente, é um assessor a cada 2 ou 3 defensores. Aqui, por ser um defensor que cuida de 2 varas, tem um analista que assessora esse defensor. Então, perto de outras defensorias, estamos bem estruturados, assim. Que lembranças você vai levar de Taquari? O que marcou você aqui da nossa comunidade? Essa comunidade, com certeza, me marcou muito. Foi aqui que eu tive a minha filha. Então, que ela viveu os primeiros anos de vida dela. Fez amizades que, infelizmente, possivelmente ela acabe não podendo manter, o que com certeza me causa tristeza. Mas me marcou muito também por isso e também porque antes daqui eu estive em Santa Maria. Eu trabalhei em Santa Maria por 11 meses. Mas pelo período que eu tive aqui e por ser o primeiro local em que eu peguei uma vara judicial, porque uma vara judicial então abarca esse atendimento diverso, não é especializado, a gente pega civil, pega criminal, pega todas as áreas. Então aqui que eu acho que eu cresci mais como defensora pública e também cresci aqui como pessoa, né, em razão do nascimento da minha filha. A cidade é extremamente acolhedora, gosto muito ali daquele espaço da Lagoa, vou sentir muita falta daquele espaço. Então, realmente é uma cidade que marcou muito e realmente agora me removo para a comarca de Montenegro por motivos pessoais, em relação ao trabalho do meu marido, mas gostei muito, muito da cidade, fui muito bem recebida na cidade. Para realizar o trabalho na defensoria, você encontrou dificuldades? O que teve que lidar, que driblar nesse período? Na defensoria a gente encontra muitas dificuldades, primeiro pela questão do volume, como eu já falei, e também porque muitas vezes as pessoas que nos procuram são realmente bem humildes, então nem sempre elas têm a vida jurídica delas formalizada. Elas nos trazem demandas, nos trazem problemas que precisam efetivamente ser solucionados, mas a gente tem muita dificuldade de formalizar isso num processo, né, em razão da informalidade que essas pessoas muitas vezes vivem, né? Então, isso é uma grande dificuldade que a gente sempre encontra na defensoria. De questão de documentação? Documentação, exatamente. Compra de terreno sem documentação, compra e venda de veículo.
tudo sempre assim, né, de forma verbal, sem documentação, para dar amparo a essas relações. As relações são muito verbais e pouco formais. Então, para a gente conseguir resolver esses problemas num processo é bem complicado. Demora, acaba atrasando. Demora. E muitas vezes a gente não consegue fazer a prova necessária. Então, nem sempre a gente consegue ter o sucesso que gostaria, né? A gente também lida em demandas da infância e juventude, envolvendo medidas protetivas em favor de crianças. E sempre são situações bem tristes e difíceis de lidar, assim, que a gente percebe a pobreza em que algumas pessoas vivem, e a dificuldade que elas têm de oferecer para essas crianças o que elas precisam, e a dificuldade que o poder público hoje encontra também de ajudar essas pessoas, porque, infelizmente, falta recursos em todas as áreas, né? Então, são situações bem tristes, assim, que mexem muito com a gente, de não saber como ajudar essas famílias, porque elas têm amor por essas crianças, mas não sabem, muitas vezes, como cuidar dessas crianças, como oferecer tudo que essas crianças precisam. Então, são situações bem complicadas. E na defesa criminal sempre também existe, às vezes, um pouco de preconceito, né, em relação à defesa criminal, no sentido de que está defendendo bandido, algo nesse sentido, assim, sempre, às vezes, existe esse preconceito. Mas eu acho que aqui é bem interessante aqui na comarca. Eu acho que a comarca não vê com esses olhos, assim, tanto é que a gente consegue muitos resultados positivos em plenários, porque realmente a gente consegue demonstrar que a defesa tem que ser exercida e que nem sempre a pessoa que está sendo processada é culpada, né? Então, em razão disso, acho que a gente, inclusive, consegue bons resultados em plenários aqui. A comarca ela tem bons ouvidos para a defensoria, para a defesa, o que, com certeza, é muito positivo. Quando você cita a questão ali de não ter documentação, isso seria uma característica de uma comunidade pequena? Por que você percebeu isso em outros locais? Na realidade, eu acho que isso acontece em todo o Rio Grande do Sul, né? Justamente porque a gente... Claro, a gente também atende famílias que às vezes não são tão humildes, mas tem algumas famílias que a gente atende que são mais humildes, e as pessoas têm esse hábito, né, de confiar, de fazer na confiança, e daí e também a questão da posse, né? Tem talvez em municípios menores o que acaba acontecendo é que tem muitas áreas que não são regularizadas, elas são apenas na base da posse, né? Então uma pessoa vai passando para outra posse e a gente não consegue nem localizar a matrícula daquele imóvel, a gente não consegue nem verificar se existe matrícula. Então, eu acho que municípios menores talvez seja mais acirrado, mas é uma característica de todo o estado e talvez um pouquinho mais acirrado em municípios menores, essa falta de regularização, principalmente das propriedades. Então, é muito na base da posse, a pessoa vai ali comprar posse, vai comprando, passando, e não tem uma matrícula, uma questão regularizada ali. Mas essa compra e venda de veículos, por exemplo, as pessoas, às vezes até pessoas menos humildes em cidades maiores acabam fazendo, sem fazer direitinho a transferência no Detran, e daí acabam se deparando com um problema anos depois, porque, inclusive, a pessoa pode depois responder criminalmente, caso esse veículo seja utilizado de alguma forma assim, inadequada. Enfim, então é bem importante a pessoa fazer adequadamente a transferência do veículo, e nem sempre as pessoas fazem, né? E muitas vezes eu acho que no terreno a pessoa não tem o dinheiro para regularizar, também acaba deixando isso se torna caro. Exatamente. Fazer a transferência é um procedimento caro, fazer um inventário é um procedimento custoso. E, claro, na Defensoria Pública a parte jurídica ela vai fazer sem custo, né? Mas, dependendo do valor do imóvel, talvez tenha que pagar algum imposto, né? E o imposto não fica abarcado pela questão de hipossuficiência financeira da pessoa. Então, as pessoas, em razão do dinheiro, também acabam não formalizando essas situações. A Defensoria faz esse trabalho de... agora me fugiu a palavra. Inventário. Fazemos inventário, sim. Desde que o patrimônio não ultrapasse 300 salários mínimos, né? E que se enquadre na renda familiar, a Defensoria faz. Até é uma demanda bastante procurada ali na Defensoria. Nós fazemos. E todo o processo é feito, o processo em si, as custas são gratuitas, o atendimento da Defensoria Pública sempre é gratuito, nunca é nada cobrado pelo atendimento da Defensoria Pública, mas, ao final, conforme o valor do imóvel, a pessoa talvez tenha que pagar algum imposto em razão da transmissão. E esse imposto é um momento ali que, às vezes, causa alguns entraves para a pessoa. Nem todas as demandas da Defensoria é defendida pela instância local. Tem algumas que é pela Defensoria federal, estadual. O que não caberia a vocês? Nós atendemos todas as demandas que tramitam na Justiça Estadual. Então, todas as demandas de família, na parte de saúde,
processos criminais que tramitem na Justiça Estadual, nós podemos fazer o atendimento. Agora, aquelas ações que tramitam na Justiça Federal, principalmente previdenciário acho que é o mais relevante, né? Claro que tem outras, tem crimes que são federais, por exemplo. Enfim, todas as demandas que forem federais e tramitam na Justiça Federal, a Defensoria Pública do Estado não atua. Existe a Defensoria Pública da União, que faz esse atendimento. Mas, infelizmente, a Defensoria Pública da União ela não está presente em todos os locais. Então, o mais próximo daqui seria Porto Alegre. Então, a pessoa teria que ir até Porto Alegre e buscar esse atendimento na Defensoria Pública da União em Porto Alegre, para essas demandas previdenciárias. E também as demandas trabalhistas. Também é outra demanda significativa, mas que não é atendida pela Defensoria Pública do Estado. E a Defensoria Pública da União, ao que me consta, minha última informação que eu tenho, é que eles também não atuam. Então, realmente, tem que ser por meio de advogado. Nas demandas trabalhistas e previdenciárias, a Defensoria Pública do Estado não atua. Vou polemizar um pouco a entrevista. Há alguns anos atrás, a promotora que trabalhava aqui em Taquari, em uma entrevista para o nosso jornal, colocou que o grau de absolvições em júris popular era muito alto em Taquari, tendo em vista outros municípios que ela havia trabalhado, principalmente de origem alemã, onde o número de absolvições era menor, e ela colocou isso como sendo uma questão cultural do município, talvez, né? Como é que você vê isso? Qual a sua sensação? Realmente, eu acredito que é possível que aqui na comarca haja um número de absolvições um pouco maior do que em algumas comunidades de origem alemã. As comunidades de origem alemã elas são conhecidas por terem um índice de condenação um pouco maior. Da mesma forma, na fronteira também se verifica que existe um índice de absolvição maior. Isso realmente, conforme a região do Estado, se verifica que algumas têm um número de absolvições maior, um número de condenações um pouco maior. Mas aquilo com que eu não concordo é no sentido de apontar algo como errado uma absolvição, como se a condenação fosse sempre o caminho correto. Na realidade, a polícia, ao fazer a investigação, e o Ministério Público, eles têm o poder e o dever de demonstrar, acima da dúvida razoável, que a pessoa cometeu um delito. Então, se não houver essa demonstração, na verdade, talvez há que se verificar se há necessidade de um aprimoramento do trabalho de investigação, enfim, outras questões talvez tenham que ser analisadas. Mas o que não se pode é sempre partir da premissa que o correto é condenar. Na verdade, cada caso vai ter uma prova, cada caso tem que ser analisado como individual para se verificar se realmente existe uma prova que leve à condenação. Aqui, nesse último processo que houve uma absolvição, o Ministério Público pediu uma condenação, então, na visão do Ministério Público, o correto seria a condenação, mas existiam elementos não trabalhados no processo que demonstravam que havia legítima defesa. O acusado ele tinha vários cortes nos pulsos, e aquilo, em nenhum momento, a investigação trabalhou para averiguar como é que aconteceram aqueles cortes. Foi um ponto que não foi trabalhado. Então, de repente, isso deveria ter sido trabalhado antes de ser levado a plenário. E, certamente, isso deve ter contribuído para a formação da convicção dos jurados. Então, eu acho assim, que é uma comunidade que leva a presunção de inocência a sério, e eu acho isso realmente muito positivo. É muito positivo que se leve a presunção de inocência a sério, porque nós sempre pensamos que nós, ou pessoas próximas a nós, nunca responderíamos a um processo, nós pensamos isso como algo de uma categoria de pessoas à parte, mas, na realidade, muitas vezes eu vejo processos, por exemplo, teve um processo em que eu trabalhei há pouco, em que o senhor estava respondendo por ter entregue a direção a uma pessoa menor, sem habilitação, a direção do veículo. É crime quando tu entrega a direção do veículo a uma pessoa sem habilitação. E esse senhor estava respondendo por esse delito. E ele chegou ali e me disse, não, mas, na verdade, então, já fazendo uma conexão com aquela situação de informalidade, eu deixei esse veículo numa revenda para vender, e ele estava lá, e essa revenda, então, repassou sem fazer a formalização. Então, o veículo estava no nome dele ainda, mas ele não tinha sido responsável por aquele delito. E ele foi denunciado, ele estava respondendo a um processo criminal. E um senhor de idade que nunca se envolveu em crime algum. Então, nós sempre pensamos como algo assim completamente estranho a nós. Mas, na verdade, qualquer pessoa está sujeita a responder a um processo criminal. Então, é importante para cada um de nós que a presunção de inocência seja levada a sério, para que nós tenhamos a certeza que só serão condenadas e responderão por um crime aquelas que comprovadamente cometeram um crime acima de qualquer dúvida razoável.
esta característica vai além da comunidade, por exemplo, ser condescendente ao crime. Não, na verdade eu não atribuo a isso. Eu acredito assim que cada comunidade é diferente em diversos aspectos e se verifica assim, realmente se verifica em comunidades alemãs, de origem alemã, às vezes realmente há um índice maior de condenação. Na fronteira é conhecido por ter um índice um pouco maior de absolvição. Aqui em Taquari especificamente tem havido mais absolvições, mas não quer dizer que a pessoa que sejam condescendentes. Muitas vezes pode ser, inclusive, pelo tipo de trabalho policial que é realizado. Eu acho que isso até poderia ser objeto de uma pesquisa para se verificar realmente o que gera isso. Mas eu atribuo principalmente ao fato de se levar a sério esse princípio que é muito importante no Estado democrático de direito e que às vezes hoje em dia é um pouco deixado de lado, mas ele é uma conquista democrática e não significa que aqueles que comprovadamente cometeram crime não vão responder. Sim, vão, mas aqueles que comprovadamente cometerem um crime. Isso. Agradecemos então a participação da defensora pública Simone Lisboa, que está deixando o nosso município. Mas colocamos o nosso microfone agora para as suas considerações finais. Bom, eu vou aproveitar então o momento para agradecer a acolhida da cidade, de todos os munícipes, agradecer aqui esse espaço também que vocês disponibilizaram para que eu pudesse então fazer esse agradecimento final a todos e dizer que a Defensoria Pública está sempre de portas abertas para todos os cidadãos e que a gente sempre busca prestar o melhor serviço possível para que todos tenham acesso à justiça, independentemente da sua situação financeira. Muito obrigada. Eu ainda tenho uma pergunta que me surgiu agora. Sempre no final eu tenho uma pergunta. Como fica a substituição, né, para quem está nos assistindo? O trabalho provavelmente não vai parar, né, com a sua saída. Sim, não, o trabalho não vai parar, com certeza. Inicialmente, essa semana é minha última aqui na comarca, e inicialmente 2 colegas vão me substituir aqui. Eles vão se revezar para me substituir aqui. Eles devem vir cada uma vez por semana para auxiliar a equipe, para fazer o atendimento da população. Essa situação não deve durar muito tempo. Eu acredito que em algumas semanas já deve vir a defensora que vai ser então a titular. A doutora Carolina Lovato está vindo de São Borja para assumir a defensoria aqui de Taquari e depende apenas agora então de questões administrativas, enfim, para que ela possa vir e então assumir de forma plena o trabalho. Agora sim. Então, certo. Obrigada, doutora. Obrigada. Daí um pouco mais, o Mistura Fina estará de volta.